que o Alcolumbre ignorou a liminar de André Mendonça. Isso que para mim é um jogo de poder muito grande. Na minha cabeça, o presidente do Senado espera que o STF derrube a prorrogação da CPMI do INSS. Terminou, né, às 18h21, um prazo de 48 horas dado por André Mendonça para que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebesse e processasse o requerimento de prorrogação da CPMI do INSS. Na liminar, o ministro estabeleceu que o não cumprimento da determinação seria interpretado como aceitação tácita do pedido, autorizando a presidência da própria CPMI a prorrogar os trabalhos pelo tempo definido pela minoria no limite da legislatura atual. Enfim, Ali, qual que é a sua análise em relação a isso? Porque tem até também uma abordagem aqui dentro da nossa enquete falando exatamente sobre isso, né? Será que ele está blindando o sistema? Será que ele está envolvido no esquema? Ou ele está apenas relutando em relação a essa CPMI do INSS? Qual que é a sua visão? A minha opinião sincera eu não vou dar porque eu tenho medo de que aconteça. Na verdade, gente, assim, vamos ser bem sinceros, né? A notícia é essa, tá dada, é uma questão técnica ali, dos prazos observados, não estourados, aí não tomou uma decisão, cabe a quem. Nós temos, de um lado, André Mendonça, que acabou surgindo como a figura que representa hoje a batalha contra o sistema, contra essa corrupção, né? Exatamente em função da questão do Banco Master, principalmente, e, por outro lado, Alcolumbre, que representa um Senado que até agora não só não fez o que deveria ter feito diante de tantas solicitações, pedidos de impeachment, pressão popular para que se manifestasse, já que só cabe ao Senado poder tomar alguma decisão em relação ao STF, como pior, né? Não apenas foram omissos, a gente vê uma série reiterada de atos, sim, para blindar o sistema, né? Então, eu falei brincando lá no início que eu não queria me manifestar, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que isso agora de que todas as ações são pensadas de forma política ou mais, né? Talvez política nem seja a palavra correta, porque política em si não é ruim, né? Não seria ruim se ela fosse levada a sério. Serve mesmo para tentar blindar esse enorme esquema que cada vez que se cava mais, se vê que é mais profundo, com mais tentáculos por todos os poderes, por todas as instituições, e que tem o risco de ser explodido se tudo vier a ser revelado. Inclusive, a próxima pauta, que é relativa também ao celular, né, nós vamos abordar do Vorcaro, nós vamos abordar depois, isso está tudo misturado, né? Então, eu acho que a grande reflexão que tem que ser feita a partir dessa notícia e de tantas outras, pelo nosso público, e tenho certeza que os exatistas aqui já têm uma percepção, mais consciência do que está acontecendo, mas é nosso dever fazer com que as pessoas entendam a competência de cada uma das figuras que estão hoje à frente de cargos públicos, como, por exemplo, o Alcolumbre, não só como senador, mas como presidente do Senado, e a importância das responsabilidades que estão inseridas nesse cargo, porque as eleições estão aí, né? E nós vamos ter a oportunidade de renovar isso ou não, né? E eu falo, claro, até pensando quão ingênuo talvez a gente seja ao esperar uma renovação nas eleições, mas a gente precisa acreditar nisso, a gente precisa lutar por isso, porque essa é a nossa oportunidade. Hoje nós temos, indiscutivelmente, um Senado que não conseguiu ainda fazer o que a população espera e o que os próprios pares, né, digamos, já solicitaram na Câmara através dos inúmeros pedidos de impeachment, mas ainda por cima tem esse tipo de posicionamento claramente corporativista.
Agora, Ali, gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui conosco. Eu sei que você tem outros compromissos aí também, né? Mas a gente conta com a sua presença em outras edições. Pode falar. Se de repente você conseguir continuar com a gente, pode ficar. Eu ia dizer, na verdade, é que eu tenho 1000 compromissos, mas eu sempre consigo dar uma ajeitadinha para vocês, quando for necessário. Então é só me chamar. Eu sou muito fã dessa possibilidade, né, desse programa e dessa possibilidade de a gente abordar de forma sincera e real esses assuntos. E hoje, especialmente, estou muito feliz de estar com a Lu aqui, a gente poder conversar não só pelos nossos grupos de WhatsApp, mas poder trocar as ideias. Hoje eu vou ter que sair, porque além de a gente combater, né, esses problemas todos no Brasil, eu sou mãe, preciso agora levar meu filho na escola, que hoje é meu dia no rodízio. Mas fiquem com Deus. É isso aí, vida real. Fiquem com Deus, bom debate e a gente segue juntas. Com certeza. Beijo grande para você, até a próxima, viu? Agora, Lu, gostaria de saber de você em relação a essa mesma pauta, né? Em relação a esse mesmo assunto, envolvendo essa atitude, né, de Davi Alcolumbre, porque, sinceramente, eu acredito que isso realmente traga um abuso de poder em relação a isso. É uma afronta, eu acredito, em relação a todo esse empenho que André Mendonça tem desenvolvido, essa energia que ele tem desprendido, né, em relação à CPMI do INSS, envolvendo, claro, o Banco Master, né? Então, a gente sabe que os três poderes estão envolvidos, a gente sabe que tem muita gente por trás de tudo isso, e ainda tem muitos celulares ainda a serem investigados, pelo que a gente trouxe ontem, que são 111 celulares apreendidos, né, e que a Polícia Federal está investigando, não só de Vorcaro, mas de todos os envolvidos nesse escândalo todo. Então, imagina só, né, é muita prepotência, não acha, de Davi Alcolumbre? Olha, Laísa, com base no que a Ali trouxe aqui para a gente, eu vou começar a explanar essa pauta com um ditado popular lá da minha terra, que eu vejo esse caso do Banco Master claramente nesse ditado. A situação do Banco Master frente à República Brasileira é sobre cada enxadada uma minhoca. Tá? Esse é um dito popular da minha terra, ou seja, cada fio que você puxa vem um novelo. Tá? Vamos lá. A minha pergunta para Davi Alcolumbre, presidente do Senado, é muito simples. Qual é o seu medo? Qual é o seu medo? Porque isso fica claro, mais uma vez, o envolvimento dele. Né? Quem não deve, não teme. A CPMI do INSS foi feito esse pedido pelo ministro André Mendonça de prorrogação justamente porque estão blindando, no caso, quem está blindando? O Congresso está blindando a CPI ou CPMI do Banco Master. Então, hoje nós temos algumas CPIs e CPMIs acontecendo ao mesmo tempo, que é uma ferramenta muito importante de investigação. Eu gosto sempre de lembrar aqui os nossos exatistas para que serve uma CPMI. Porque para além dos órgãos institucionais de investigação, ou seja, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, Ministério Público e o próprio STF, que depois de todos os dados, né, trazidos, a investigação feita por um desses órgãos, ele vai julgar aquela investigação, quem é culpado, quem é inocente, correto? Mas para além de todas essas instituições que já fazem o papel de investigadores no nosso país, nós temos essa ferramenta muito poderosa chamada Comissão Parlamentar de Inquérito, que ela é uma ferramenta de investigação. A minha única questão de CPI ou CPMI, dessas comissões de inquérito, é que estamos num ano eleitoral.
E quando esse tipo de investigação acontece num ano eleitoral, a gente sabe bem o que vira o Congresso. Fica pior do que a professora Helena do Carrossel tomando conta das suas criancinhas na sala de aula, porque é sobre a quinta série. E eles usam como palanque de discurso. É voto. Então, por um lado, eu vejo como uma ferramenta muito importante. Por outro, este é um ano eleitoral. E sabemos o que os parlamentares fazem para corte, para voto e para tudo isso. Então, nós precisamos separar. Agora, o que também deixa clara essa situação, ao Columbre ignorar a liminar de André Mendonça, mais uma vez fica claro o não limite entre um poder e o outro, entre uma casa e a outra. Veja como no Brasil está tudo bagunçado. Os três poderes não são autônomos e não têm independência. É muita ousadia, por um lado, muita ousadia do próprio Davi Alcolumbre e como presidente do Senado, né, mais ousado ainda, e por outro, né, ele está, na verdade, peitando, esticando a corda com o André Mendonça, que é um membro do STF, então eu entendo que mais uma vez está sendo esticada a corda entre legislativo e judiciário, mas em contrapartida, ele também é o responsável por estar sentado, literalmente sentado, em mais de 40 pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O Senado, pessoal, é a única casa que pode e que deve fazer o freio e contrapeso com o STF. Mas, por outro lado, é a casa também que julga estes parlamentares. Eu costumo dizer, sabe o símbolo do infinito? Aquele 8 deitado? Eu costumo dizer que esta é a relação do Senado com o STF. Por quê? Você acusa, o senador acusa, só que ele vai ser julgado por esta casa que ele está acusando. Esta casa também faz um abuso, o STF, como todos os dias, abusos e crimes que o STF cometem, quem deveria combater é o Senado. E o rabo preso entre essas duas casas, eles são entre o Senado, a casa lá, fisicamente, o Senado e o STF, quando você atravessa a rua, eu costumo dizer, quem está ali do meu lado, eu falo, cuidado para não tropeçar. E as pessoas tropeçarem em quê, Lu? Nos rabos presos que estão passando aqui, ó, entre o STF e o Senado. Ou você não consegue enxergar. Porque, é claro, há um medo de Davi Alcolumbre.